Bom dia. Quando tá frio, minha voz é mais grave do que a normal. Se eu quiser cantar, acho que baixo, quarteto, acho que eu consigo. Minha voz é um pouco grave mesmo. Queridos, são 11h17. O culto normalmente termina às 11h30. Se eu passar um pouquinho, vocês me perdoam? Eu tenho um assunto bem importante para falar para vocês amanhã. Então, vou passar um pouquinho, tá bom? Vocês me perdoam. Eu quero agradecer vocês que estiveram orando pelo sobrinho meu durante essa semana. E é triste, entrar para a estatística de violência, mas acontece com todas as famílias e não ia ser diferente com a nossa também, né? Nós precisamos ir até Ubatuba. Meu sobrinho, ele é um jovem de 49 anos. Ele é um menino que foi criado na igreja, participou de muito louvor, tem uma voz linda, maravilhosa, mas infelizmente cedeu às tentações e hoje está afastado. E ele tem um coração muito bom. Ele gosta muito de ajudar as pessoas. E ele percebeu que um jovem estava dormindo numa padaria próxima da sua casa algumas noites. E o Ubatuba está fazendo frio além da conta. Acho que não é só lá, acho que está em todo lugar, né? A gente começou o inverno quente e de repente virou inverno mesmo. E hoje enganou todo mundo, não foi? A gente saiu de casa, estava aquele solzinho quentinho e a gente falou, não vou com casaco não, porque está quente. E aí o tempo virou, está frio. E ele ficou pensando, ele estava fazendo comida, ele ficou pensando naquele moço que estava dormindo lá na porta dessa padaria. E aí ele fez um pouquinho a mais de comida, fez uma marmitinha e resolveu levar para aquela pessoa. E aí quando ele chegou, acordou o moço estava um pouco bravo, ele falou, vou deixar aqui uma comida para você comer depois. Quando ele virou as costas, o moço desferiu 2 facadas nele. Aí uma acertou no pescoço, bem próximo da artéria, e a outra
na coluna. E aí uma outra pessoa foi tentar apartar ali essa confusão e também foi desferido com facadas. Ele foi hospitalizado e o médico disse que por pouco ele não perdeu a vida. Foi bem pouquinho mesmo que ele não perdeu a vida. E eu peço que vocês continuem orando por ele, porque Deus já livrou ele da morte várias vezes. E tem um ditado que diz que o gato tem 7 vidas, né? Eu não sei ainda quantas oportunidades ele vai ter, porque ele já teve bastante, viu? Vou dizer para vocês que 7 foi poucas, eu acho. Muitas vezes. Então eu quero agradecer a igreja, meu esposo pediu oração, ele já está bem, está fora de perigo. A outra pessoa que tentou socorrer ali também foi desferida com facadas, também está bem, já está se recuperando. Eles estão fora de perigo, graças a Deus. E aí faz a gente pensar, né? Ajudar os outros hoje está perigoso. Né? Que mundo é esse que a gente está vivendo que um prato de comida pode levar a sua vida? Você servir um prato de comida para alguém pode custar a sua vida. Então, faz a gente pensar para nós tomarmos cuidado. Né? Cuidado e fazer amor ao próximo começa a ficar difícil, né? A gente é humano e a gente começa a ter muito. Outra música que eu quero dar rapidinho. Hoje nós vamos ter aí um encontro lá na igreja do Dom Bosco. Nós vamos ter uma mini vigília e com Santa Ceia, né? O programa está todo montado, juntou a Igreja da Independência, a Maracaibo e o Dom Bosco para realizar esse evento. E após a cerimônia ali da igreja, nós vamos para uma chácara que é bem próxima ali da igreja, é a chácara do Dom Marinho, que está cedendo para a gente fazer uma confraternização ali com todo mundo junto. Tá bom? Você aí que está nos visitando, eu vejo que a igreja hoje está bem repleta de visitas aqui. E vocês também são nossos convidados, podem estar lá conosco, tá bom? E antes de nós abrirmos a Bíblia, para nós darmos início aqui então à pregação desta manhã, eu também quero pedir que vocês se lembrem das suas orações da nossa irmã Damiana. Ela passou por uma cirurgia, todos aqui já viram ali no grupo, uma cirurgia demorada, delicada, né? Tem todo um processo agora para recuperação. E ela está animada, ela é uma mulher de fé, de oração, e que nós possamos estar orando por ela, para que ela se recupere e logo ela possa estar aqui no nosso meio, dando testemunho dela, dessa fase da vida. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos te invocar. O Espírito Santo já está aqui conosco, nos visitando nessa manhã, e que o Senhor bondosamente, Senhor, incline os teus ouvidos para ouvir as nossas súplicas. Nós queremos orar pela irmã Damiana, nesse momento. Passou por uma situação difícil de saúde, uma cirurgia delicada, mas o Senhor nos criou, o Senhor conhece cada ponto do nosso corpo que possa ser tocado pelas suas mãos. Nós queremos viver com um propósito no nosso coração, Senhor, de servir a Ti, e que temos a certeza que o Senhor sempre está cuidando de nós, nos mínimos detalhes. Queremos também, Senhor, nesse momento, interceder por outras pessoas que estão enfermas e estão necessitando dos Teus favores. Que o Senhor também possa visitá-las, que o Senhor possa tocar naquilo que precisa ser tocado, Pai. Mas queremos pedir, Senhor, nesse momento, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que nós possamos sair daqui nessa manhã alimentados da Tua palavra. Peço perdão pelos nossos pecados, Senhor nos perdoe, para que nós possamos servir a Ti, Senhor, com aquilo que o Senhor espera de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu fiquei numa dúvida assim, muito cruel, no que falar para vocês essa manhã. E aí o Alessio falou comigo na quarta-feira qual era o título do meu sermão, sobre o que eu iria falar. Eu falei, Alessio, eu ainda não sei. E era quarta-feira. Eu fiquei numa dúvida gigante entre pregar sobre Davi ou sobre falar de um assunto que eu também gosto bastante, que são as doenças da alma. Hoje em dia,
nós temos muitas pessoas doentes emocionalmente. Então, essa manhã, Deus tocou no meu coração e falou que essa mensagem seria mais apropriada para eu estar explanando para vocês. Então, vocês vão nos acompanhar aí. E nós vamos começar falando aqui de um profeta muito especial da Bíblia. Ele foi tão especial que no final dessa mensagem vocês vão entender o que aconteceu com ele, por ele ser tão especial. Quando a alma cansa e Deus cuida de quem está no vale. Vou pedir para o pessoal ali Isso, obrigada, João. Você é muito eficiente, viu? O texto base nosso está em 2 Reis. Cadê o óculos? O nosso texto base está em 1 Reis 19, versos 4. 1 Reis 19, no versos 4. E diz o seguinte para nós: E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. A oração era a seguinte: Senhor, já tive bastante. Tira minha vida. Eu não sou melhor que os meus antepassados. Esse profeta era Elias. Ele havia saído de uma batalha gigante. Normalmente, quando a gente vence uma batalha, seria comum a gente estar feliz, alegre. Nós conquistamos alguma coisa e aí a nossa alegria, ela às vezes é até exagerada. Mas não foi o caso de Elias. Essa batalha consumiu dele toda a sua energia. Elias estava cansado, né? E aqui, então, agora, ele caminhou quanto tempo? Um dia. Era comum nessa época, né? Não havia automóvel. Quem tinha seu cavalo andava a cavalo, mas a maioria das pessoas faziam as viagens a pé e duravam até mais de um dia algumas viagens. Mas ali eu imagino ele pegando o caminho para o deserto e agora começando as suas murmurações, que é o que acontece com a gente. A gente começa a murmurar. E a gente começa, quando a gente está esgotado, a levantar todos os defuntos da nossa vida. É comum. E eu comecei agora a imaginar o que Elias foi durante esse um dia no deserto, falando para Deus. Estava cansado. E ele estava passando por um momento muito difícil da vida, que a gente atravessa. Canseira física, canseira emocional, canseira espiritual. Elias agora apontou uma árvore e ali ele se aquietou depois de ter andado no deserto durante um dia. Ele estava exausto e o que ele pediu para Deus? O que o verso diz aqui? Ele pediu a morte, porque ele não aguentava mais lutar. Emocionalmente estava esgotado. Após a vitória, exausto e desejando desaparecer. Mas tem alguns motivos que levaram ele a isso, né? Como alguém, sendo um profeta, vivendo a palavra de Deus, falando da palavra de Deus, servindo a Deus, pode adoecer? Será que Deus não estava com ele? Será que Deus não está conosco? Por que a gente adoece? Por que entramos num estado de depressão se nós viemos para a igreja, se nós servimos a Deus, se nós oramos, se nós fazemos a vontade de Deus? Por que a gente fica com depressão? Por que Elias era segundo o coração de Deus e entrou em depressão? A resposta é simples. Que tanto Elias quanto eu e você somos humanos. E como humanos, nós não estamos blindados de nada que acontece aqui nessa terra. É verdade ou não? Como humanos,
nós adoecemos, nós murmuramos, nós reclamamos, porque somos humanos, né? É uma reação, está escrito lá em Profetas e Reis, na página 161, que Ellen White escreveu sobre essa situação. Foi uma reação natural, depois de um tremendo esforço. Ele esperava plena reforma em Israel, mas o reavivamento foi superficial. Agora ele guerreou, ele lutou, ele advertiu o povo de Deus sobre os erros que as pessoas estavam cometendo, e as pessoas se comprometeram agora em estar fazendo essa reforma. Vamos melhorar, não, nós vamos fazer a vontade de Deus, agora nós vamos fazer a vontade de Deus. E ele esperava que as pessoas agora, esse reavivamento, desse continuidade. E o que acontece? Hoje nós falamos lá na classe dos jovens, a Babilônia está impregnada na gente, né? A Babilônia é resistente dentro da gente. Como nós podemos viver no mundo sem vestir roupa da Babilônia? Como nós podemos fazer a vontade sem estar em Babilônia? É muito difícil. E esse esgotamento aqui bateu na porta de Elias. Todo aquele trabalho que ele havia feito, ele esperava uma resposta. Achava que agora o povo realmente ia se tornar verdadeiros adoradores, iam se comprometer com a palavra de Deus, com o Evangelho de Deus. E isso trouxe para ele um esgotamento. E aí, pode mudar o slide, Tiago? Próximo. Eu quero dizer para vocês que eu pedi para minha filha fazer uma pesquisinha rápida para mim. Como que é o cansaço, esse cansaço que a alma traz hoje para nós? A tela? 322 milhões de pessoas com depressão no mundo. Vocês têm ideia? 322 milhões de pessoas com depressão. 19 milhões no Brasil. Taubaté tem quantos habitantes? Alguém sabe? 350 mil. Vamos arredondar aí. Quantas vezes cabe 350 mil e 19 milhões? De pessoas com depressão no Brasil. E a depressão é a primeira causa mundial da incapacidade. E existe hoje um CID, é um número que o Ministério da Saúde coloca nas doenças, e existe o CID da depressão. Porque as pessoas com depressão, elas começam a ter a incapacidade, são limitadas. Né? Nos tornamos limitados quando estamos depressivos. Muitos cristãos vivem no deserto de Elias, cansaço, esgotamento e tristeza. Olha aí algumas das causas, são mais, aqui algumas causas que provocam a depressão: cansaço, esgotamento e tristeza. A gente precisa saber diferenciar tristeza de depressão. Estar triste não significa que você tem depressão. Nós, o ser humano, tem fases, né? Você perdeu um emprego, por exemplo, vai ficar triste. Tá certo que alguns empregos a gente fica até feliz quando é mandado embora, mas a maioria das pessoas não. Perdeu um emprego, ele está triste. É um processo de tristeza. Não quer dizer que ele está com depressão. Depressão é diferente de tristeza, tá? A depressão é uma tristeza excessiva, fora do seu controle. Então ela já se tornou patológica, e aí ela se torna depressão. Uma tristeza fora do seu controle. O que acontece com o cérebro quando nós passamos por depressão? Menos serotonina. O que a serotonina produz no nosso cérebro? O humor, né? A estabilidade. Então, quando o nosso cérebro não produz a serotonina, nós estamos instáveis.
E é comum as pessoas dizerem que nós somos bipolar. Já ouviu isso? Tá certo que alguns, infelizmente, têm essa patologia mesmo, da bipolaridade. Mas quando nós não produzimos serotonina, nós estamos instáveis e o nosso humor é alterado. Então ele passa a ser um humor mais triste, porque a serotonina, ela controla a nossa estabilidade emocional e física, né? Menos dopamina. O que acontece quando reduz a produção da dopamina? A gente não tem prazer e nem motivação. Então aqui eu estou colocando na sequência algumas consequências da depressão, né? Falta de humor, estabilidade, a motivação diminuída, prazer em fazer as coisas. Vocês sabiam que a amígdala também passa por esse processo de depressão? O que acontece com a amígdala? Ela fica acelerada, hiperativa. Nossa, mas o que a amígdala tem a ver com isso? Tem algumas pessoas que precisam operar e retirar as amígdalas, né? O marido mesmo tirou as duas. Né? Então, a amígdala, quando ela está hiperativa, ela vai deixar você acelerado e vai aumentar o processo da ansiedade. E aí eu dou uma diquinha para as minhas pacientes lá na clínica. Quando você estiver tendo uma crise de ansiedade, saliva. Junta saliva na boca. Você está em crise, junta bastante saliva na boca. Porque o seu cérebro vai entender que você está com controle. E a crise da ansiedade começa a diminuir. A ansiedade, ela dura 10 minutos. Lógico que numa crise você não vai fazer isso. Mas uma crise de ansiedade, ela dura 10 minutos. E as intensificações, né, aqui nossas neurológicas, elas vão aumentando. Né? As sensações não são gostosas, são ruins. Mas pense, 10 minutos e essa crise vai passar. Você tem que pensar que ela passa, e ela passa mesmo. Mas o que acontece? O medo é que ela volte. E aí você começa a mandar os comandos do seu cérebro para o corpo, que aquela crise pode voltar e você não quer ter aquela sensação ruim. Né? São sensações ruins. Né? O córtex pré-frontal, ele fica desgastado, porque o tempo todo você está em alerta. Sua amígdala está acelerada, o seu cérebro começa a não pensar coisas boas, os pensamentos começam a dominar todo o seu sistema nervoso, né? Aquela falta de energia, aquele vazio, aí o córtex não consegue deixar a expansão e fazer com que você pense. Seus pensamentos começam a ficar limitados, você tem dificuldade até para respirar quando você está tendo uma crise de ansiedade. Outro dia eu atendi uma criança de 7 anos. Foram 2 horas para a gente conseguir estabilizar. E eu fiquei pensando, que mundo é esse que uma criança de 7 anos precisa passar por essa situação? Então, como a gente pode ver, esses sintomas, eles não escolhem classe social, não escolhem pessoas, não escolhem idade, né? Como nós vimos aqui no Brasil, são 19 milhões de pessoas, e aqui não fala a idade, né? A idade, antigamente, quando se falava sobre crise de ansiedade, muito raro, crise de ansiedade, mais a depressão, ela era mais em idosas, pessoas idosas. Por que as pessoas idosas elas têm mais tendência a ser depressivas? Porque muitas moram sozinhas, né? A síndrome do ninho vazio, sente que não são mais úteis, não tem mais utilidade para nada, né? E sendo que a vida é até quando Jesus falar, vou voltar, o mundo acabou e agora acabou, então até a gente morrer, né? Então a gente continua vivo, a gente tem condições de fazer atividades mesmo depois dos 60, dos 70, dos 80, seja lá quando Deus permitir. Temos limitações depois de certa idade? Nós temos, mas a gente ainda consegue produzir muito. Né? É comum aí agora a gente olhar nas universidades pessoas com 70, 80 anos fazendo faculdade, gente. Não
1 Reis 19, versos 10. 19, no versos 10. Acharam? Aqui Elias, ele havia perdido a perspectiva. Ele estava sem perspectiva nenhuma. Olha só o que ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. Olha aí. Senhor, eu cuidei da tua igreja, eu cuidei da tua obra, eu cuidei da pregação do evangelho, eu me dediquei. E agora eles vieram e mataram todo mundo. E estão querendo me matar também. Eu também vou ser morto. Quando Jezabel, a gente pensa numa mulher ruim. Essa Jezabel era ruim. Ela era pior que o marido dela. E ela deu um decreto para mandar matar ele. Porque quando o rei chegou em casa e contou o que Elias havia feito, ela se levantou: eu não me chamo Isabel, Jezabel. Se eu não mandar fazer o mesmo com esse homem. Aqui ele estava desafiando até Deus. E Elias precisou fugir. Por isso ele fugiu. Ele sabia que o decreto de morte dele já havia sido feito. E agora ele briga. Fala isso para Deus. Você já se pegou nessa situação aí? Você já pegou nessa situação? Brigando com Deus? Eu já fiz muito isso. Eu já fiz isso de monte. E eu, às vezes, muitas vezes comentei com a minha filha e com o meu marido. Deus veio lá e deu chapuletada na minha cara com luva de perica. Não é assim? Teve situações que eu desconfiei assim que nada ia dar certo. E comecei a murmurar. O Senhor me trouxe aqui, eu vim para cá, eu larguei meu lugar de conforto. Ano passado eu passei por quase uma dessa. O que é que o Senhor fez aqui me voltar aqui para Taubaté? Depois de 22 anos. Por que o Senhor me trouxe de volta para cá? Eu estava bem? Não precisava ter vindo para cá. Por que eu fiquei orando minha mãe no hospital e o Senhor não ouviu a minha oração? Por que a doença tem que bater lá na porta da minha casa? Se eu sirvo o Senhor 24 horas por dia. Nós estamos no mundo. E não é porque nós entramos da porta da igreja para dentro que nós estamos blindados de nada de ruim acontecer na nossa vida. Muitas vezes a gente não entende o porquê e nem deve perguntar para Deus. Nossa resposta tem que ser: Senhor, se for da tua vontade, eis-me aqui. É difícil. Falar assim, eu estou falando ali para ela, é fácil falar. Se eu começar a contar tudo que eu já vivi para vocês nesses 22 anos de ministério, tá? Semana de oração em semana de oração, e dizer para vocês que confiar em Deus muitas vezes foi a melhor resposta na minha vida. Eu sou um milagre. Com 8 anos de idade, tive um tumor na vista. Num tempo em que muito pouco se falava câncer. Porque até hoje as pessoas ainda têm medo dessa palavra. E tem os mais antigos que não gostam daquela doença ruim. Não falam o nome. E com 8 anos de idade, o médico chamou minha mãe e falou: você vai perder a vista, vamos operar o olho dela. E o Ubatuba não tinha médico, a gente veio aqui para Taubaté. E esse médico atendia lá uma vez por mês, na Santa Casa. E aí agendou minha cirurgia, eu ia ser operada aqui em Taubaté, numa segunda-feira. Eu tinha 8 anos de idade. Alguns vão lembrar. Vou lembrar do pastor Antenor. Pastor Bonfim era o nosso pastor. Lembra dele? Alguém aqui? Ele já é jubilado, faz alguns anos. E o sobrinho dele está em Pinda, Jefferson Antônio. É o pastor em Pinda hoje. Eu tinha 8 anos de idade. A minha igreja se reuniu. Porque a minha cirurgia foi na segunda-feira. E 2 horas da tarde, a
minha igreja se reuniu para fazer uma vigília por mim. E nós ficamos nessa vigília até o pôr do sol. E quando estava dando o momento do pôr do sol, que era a última oração da vigília, eu senti um barulho e escorreu toda a secreção do meu tumor para o meu rosto. E quando as pessoas abriram os olhos, eu comecei a gritar. O meu tumor vazou. Jesus operou o maior milagre na minha vida. Que hoje, com 54 anos, eu posso dizer para vocês que eu entendi por que Jesus me livrou da morte. E por que ele me livrou. Minha mãe era mulher de oração, mulher de igreja, igrejeira. Se você for fazer uma pesquisa na igreja em Ubatuba, todas as 6 igrejas que tem lá, metade daquele lugar foi minha mãe que levou para Jesus. Minha mãe foi pioneira na cidade de Ubatuba. Porque Jesus me curou. Porque Jesus tem propósito na nossa vida que nós nem imaginamos. A gente vê o hoje e o agora, mas a gente não consegue enxergar o amanhã. Talvez você esteja passando por uma situação que você não está enxergando o fim do túnel. Você não está encontrando respostas do porquê. Mas saiba que é para você se edificar, se apegar com Deus. E sair melhor do que você entrou nessa situação. Não tem o que Jesus não possa fazer na nossa vida, irmãos. Não tem o que Jesus não possa curar na nossa vida, se assim for da vontade dele. E muitas vezes, o que nós queremos não é o que Deus quer para nós. E pode acontecer o pior com a gente. Mas a certeza é que devemos estar prontos. Elias murmurou, ficou doente, estava no vale. Ele estava sofrendo. O peso do pecado de todas aquelas pessoas estavam sobre as costas dele, porque naquela época ele era o pastor daquelas pessoas. Um rei maldoso, uma mulher má, estava perseguindo ele. Aonde estavam os cristãos para defender Elias? Aonde foi todo mundo nesse momento de dor, de luta dele? Que ele precisou se isolar, ficar só ele e Deus. E Deus cuidou de Elias. Deus entendeu, Deus entende. Posso afirmar isso para você. Deus entende você. Ele sabe o tamanho da sua dor, porque Ele criou você. Ele sabe exatamente todos os pontos de dor que você carrega. E Deus sabia os pontos de Elias. A sobrecarga emocional de Elias eram circunstâncias que muitas vezes, meus queridos, eu recebi um vídeo semana passada que eu chorei. O depoimento de um pastor. Você não é um pastor, você é um servo de Deus. Você também passa por tribulações. Você sabe que a nossa família não quer a nossa presença porque nós somos adventistas? Eles fazem as festas, nem convite para a gente eles fazem. Ah, vai vir fazer o que aqui na minha festa? Tem bebida, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Você sabe que as pessoas não vêm na nossa casa? Sabe por quê? A gente não assiste televisão no sábado. Nossa conversa, a maioria é sobre a igreja. Vai vir fazer o que na nossa casa? Amém por isso. Porque você preferiu fazer o quê? A vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, eu faço a vontade, a minha casa faz a vontade, o meu carro faz a vontade, e tudo que é meu faz a vontade de Deus. Porque eu escolhi servir a Jesus. E se isso incomoda as pessoas, não fica triste. Porque importa é fazer a vontade de Deus. Porque quando Ele dizer,
basta. Quando Deus fala basta, eu sempre falo isso na minha casa. Eu tenho medo quando Deus fala basta e bota a mão nele. Porque Ele vai fazer justiça. E a justiça de Deus não é a minha. Não é como eu quero. A justiça é dele. Elias sofreu ameaça de morte. Elias sofreu uma tristeza profunda. Existiam dores gigantes dentro dele. Ele estava doente emocionalmente. E nesse momento, eu quero fazer com vocês aqui uma dinâmica. Diferente, né? No culto, normalmente não tem dinâmica. Eu vou pedir para o Djalma colocar uma música. E eu quero, durante essa música, esvaziar o meu coração. Mas eu quero que você faça isso também. Converse com Deus. Esvazie tudo que está dentro de você. Sabe aquelas coisas que a gente não tem muita coragem de falar? Fala para Ele. Explica para Deus. Deus sabe, mas Ele quer ouvir de você. Deus já sabe o que você está sentindo, mas Ele quer ouvir de você. Então conversa com Ele. Vem para mim, Djalma. Será que a tua força acabou? Será que a tua dor apenas começou? Do amanhã não sabemos, nem o que ainda está por vir. Não sabemos se é tormento ou furacão. A vida prega peças duras e cruéis. A vida é feita de surpresas e revés. Mas uma coisa eu te digo: em meio à aflição, quando tudo parecer desilusão, chora, chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Pra quem já batalhou e só perdeu, pra todo que lutou e ainda não venceu, ainda existe esperança. Isso aqui não é o final. Pela fé espere só um pouco mais, pois o milagre ainda pode acontecer. Para todo aquele que com fé compreender que existe um Deus soberano em qualquer situação. Então descansa nesse Deus que tudo vê. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto,
prometeu para nós facilidade. Não prometeu que você vai entrar nessa porta da igreja, vai se batizar na igreja, nunca mais você vai ter problema. Ele prometeu isso. Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Queridos, já estamos partindo para o final. O que nos leva ao deserto hoje? Pula 2 slides para mim, por favor, Guilherme. Mais um. O que nos leva ao deserto hoje? Aqui eu coloquei algumas coisas que são fatores externos. Excesso de trabalho, preocupações, problemas financeiros, luto, estresse e uma coisa que está tomando agora os adolescentes e a galerinha mais jovem: cultura da comparação de redes sociais. Vocês já ouviram isso? O quê? Cultura de comparação das redes sociais. A fulana foi viajar para Paris. Mas eu conheço ela, não tem dinheiro. Como é que ela foi para Paris? Aí ela vai lá na Torre Eiffel. Manda para você. Põe nas redes sociais. As pessoas começam a se cobrar. Como que ela, que não tinha dinheiro nenhum, foi para Paris e eu trabalho e não consigo ir? As pessoas começam a se comparar com o outro. E muitas vezes aquelas fotos sorridentes que você vê lá, não vê o tamanho do carnê para pagar. Né? Que a viagem vai durar 10, 12 dias, mas quando voltar tem a conta para pagar. E aí, eu um dia até brinquei em casa. Eu estava deprimida, fui lá e fiz uma comprinha. Eu estava tristinha, fui lá e fiz outra comprinha. Aí quando o boleto do cartão chegou, o que acontece? Está mais tristinho. Né? Aí eu fico deprimida, porque eu tenho toda aquela conta para pagar e não tenho dinheiro para pagar o cartão. O que adiantou ficar tristinha, fazer comprinha, voltar com a sacolinha feliz para casa? Só que eu tenho que pagar aquela conta lá agora. As pessoas começam a comparar a vida delas com a vida do outro. Olha, na igreja, eu sirvo a Deus. O outro não serve a Deus com um carrão. Comprou um carrão, comprou uma casa. Olha para você, não se compara com o outro. Deus vai dar para você o que você precisa, não é o que a gente quer. Eu queria um monte de coisa. Deus vai dar para mim o suficiente, aquilo que eu preciso, não o que eu quero. Se deu para o outro, fica feliz com a alegria dele. Que bom que ele conquistou. E isso agora está entrando aí, ó, na lista. Passar por luto. O luto, cada um tem o seu, tem um período. A pessoa faz 3 anos que morreu, ainda está chorando. Ele tem o tempo dele. Você tem o seu. Cada pessoa tem o seu tempo no luto. E quais são os fatores internos? Olha lá. Solidão e isolamento. Vocês sabiam que isso aumentou nos jovens? Isso era uma coisa que os idosos faziam. Mas agora os jovens estão fazendo. Os jovens cansaram de ficar tentando se resolver socialmente e começaram a se isolar. Então, se você fazer um levantamento aí, você vai ver quantos jovens estão morando sozinhos. Estão se isolando. Não querem ter contato social, só pelas redes sociais, não fisicamente social. Sobrecarga pessoal. Temos aqui a Salete. Salete, você pode ir para a minha igreja? Posso. Salete, você pode fazer almoço sábado que vai ter junto na panela? Posso. Salete, você pode ir na minha casa? Posso. E quando que a Salete vai falar que não pode? Quando que você vai aprender a falar não? Eu não posso. Não é feio. Você tem limites. Principalmente no seu trabalho. Você não vai ganhar mais. Você não vai ganhar do seu chefe nenhuma admiração porque você consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Porque quando você não puder, sabe o que ele vai fazer?
Ele vai isolar você e vai colocar outra pessoa no seu lugar para fazer. Você é limitado e eu também. Então faça só aquilo que te cabe. Aprenda a dizer não. Não posso. Não consigo e não vou para a minha saúde. Esses são os fatores que têm causado a maioria aí de crise de ansiedade, depressão. Não são só esses, são outros, né? A falta de descanso físico e mental. Vocês sabiam que tem academia que não fecha? 24 horas por dia. Minha sobrinha trabalhava em uma. Ela trabalhava das 10 às 5 da manhã na academia e era assim, ó, lotada. Porque as pessoas não estão sobrecarregadas, que elas querem arrumar um lugar para descarregar essa energia. Para não serem alguém, vai no exercício físico. Mas que seja feito. Né? E aqui agora, eu trouxe para a gente concluir o próximo slide. O caminho da cura. Cuide do seu corpo, do sono, da alimentação, do exercício, dos 8 remédios da natureza que Deus deixou escrito para nós. Cuide. Nós precisamos, conselho sempre é bom. Né? Tá aí o conselho que Deus já deixou para a gente. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas a pessoa pega o final de semana, fica 8 horas seriando lá na Netflix. É verdade ou não é? Não tem tempo para fazer exercício físico, mas para ficar lá na frente da tela, fica. Na frente do celular. Vai olhar o temporizador do celular para você ver quanto tempo você gastou no celular. Quem faz o tempo? Sou eu. Eu tenho que escolher cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, alguém vai ter que cuidar depois. Alguém vai cuidar de você. Entende? Cuide do seu espírito. Como cuido do espírito? Orando. Às vezes eu preciso falar e às vezes eu preciso me calar. É ou não? Tem hora de falar, tem hora de se calar. Busque a ajuda de um profissional. Não é vergonha você dizer que está com depressão, que precisa de ajuda. Em algum momento da fase da vida, todos nós precisamos de ajuda. Não é vergonha para ninguém. Antigamente, era comum as pessoas dizerem: ah, está com depressão? Falta de Deus na vida. Crente não tem depressão. Depressão é uma doença reconhecida. Você não está doente porque você quer. A depressão não escolhe ninguém. Mas tem como você se ajudar. Vá procurar um profissional. A Anhanguera tem atendimento gratuito. A faculdade mental, a faculdade de Anhanguera, gratuito. Agora, para finalizar o semestre, eu estou na faculdade de Pinda. Eu atendo lá, toda segunda-feira. Começo 2 horas da tarde, termino 8 horas da noite. Tem 1000 pessoas na fila de espera. Sabe o que é 1000 pessoas na fila de espera? Vai procurar ajuda. No posto de saúde tem. Não ache que você vai se curar sozinho, porque você não vai conseguir sozinho. Hoje nós temos ajuda medicamentosa, temos terapia, temos profissionais que estudam para auxiliar as pessoas, para ajudar as pessoas. A gente tem as técnicas para te ensinar. E ali, por último, busque a ajuda do profissional. Não é falta de fé, é sabedoria. Eu deixei alguns versos ali. Salmos 34, versos 18 diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus prometeu isso. Estar conosco na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e nunca nos abandonar. Isaías 41:10: não temas, porque eu estou contigo. Isso são palavras do Senhor para nós. Não tenha medo.
Dr. César Vasconcelos, numa das postagens dele, ele diz o seguinte: a maior virtude que nós temos e a maneira que nós temos de enfrentar o medo é não fugir e enfrentar. Não fuja do medo. Enfrente ele. Você pode, você consegue. Você tem Deus do seu lado. Você tem profissionais capacitados para te ajudar, então não precisa fugir. Enfrente. Mateus 11:28 é a passagem mais gostosa. Vinde a mim, o quê? Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém. Você crê que Jesus está aí do seu ladinho, ajudando você a enfrentar seu deserto? Eu acredito. Eu confio. Queridos, Deus ama você. Mas existem muitas pessoas que amam você também. Tem muitas pessoas que querem ver você bem. Você entregar o seu melhor. Mas quando nós estamos doentes, nós não conseguimos dar o nosso melhor. Por isso nós precisamos de ajuda. Quando nós viemos à igreja, esses dias eu disse para uma pessoa: eu não vou para a igreja para brigar com ninguém. Se você vem na igreja para brigar, você vem no lugar errado. Nós não viemos na igreja para brigar porque dessa porta para fora já tem uma guerra instalada. Todo dia. A gente vem na igreja para louvar a Deus, se alimentar e sair daqui aliviados. Porque a gente se encontrou com Deus, a gente se encontrou com Jesus. Nós não saímos da nossa casa à toa para adorar a Deus e voltar da mesma forma como nós viemos. Nós queremos sair daqui aliviados e saber que aqui é uma casa de oração, onde se Deus se faz presente e me alivia das minhas dúvidas que eu enfrento. Você acredita nisso? Eu quero cantar com vocês para nós finalizarmos. Eu quero cantar essa música com vocês. Vamos ficar em pé? Quando você se sentir fraco, sem forças, lembre-se, Deus está comigo. O meu problema não pode ser maior do que meu Deus. E se Deus está permitindo eu passar pelo meu vale, eu vou passar. E sabe o que mais, antes da gente finalizar com a música? Vocês lembram o que aconteceu com Elias? Depois em casa vocês podem ver, está lá no versos 9 e 10. Elias estava cansado, desanimado, magoado. Escolheu um canto, deitou e dormiu. Sabe qual foi o carinho de Deus com Elias? Deus enviou um anjo para acolher Elias. Deus sabia da limitação dele. E o anjo preparou para ele um alimento. E o anjo disse para ele: Elias, acorda, você precisa se alimentar. Ele acordou, se alimentou e voltou a dormir. E quando ele acordou novamente, Deus falou para ele: tem uma missão para você. E ele foi encontrar com seu companheiro. O que aconteceu? O que aconteceu com Eliseu? Eliseu deu o quê? Elias deu o quê para Eliseu? A sua capa. Sabe o que era uma capa? Era algo mais valioso que uma pessoa tinha na época. Mas o significado era o seguinte: minha missão está cumprida. Estou passando a minha capa para você. Agora a promessa é sua. E Deus levou Elias para o céu. Deus tirou Elias da terra e levou para o céu. Ele não passou pela morte. Deus deu um novo propósito para ele. E Deus também tem um propósito para você. Eu quero cantar com você. Preciso que tu venhas a
Vamos sair dessa porta agora, Senhor, e voltar para o nosso lar, para as nossas batalhas, para as nossas pelejas. Mas na certeza, Deus, que o Senhor já está lá, pelejando por nós. Senhor, nós somos pó, nós somos miseráveis pecadores, Senhor, cheios de falhas. Mas nós queremos te pedir, nos cura, Senhor. O Senhor sabe exatamente as nossas feridas, as nossas dores e tudo aquilo, Senhor, que tem nos impedido de servir o Senhor. Nos liberta, Senhor. Nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados no sangue de Cristo Jesus.